E eu quero trazer a sua atenção para um personagem na Bíblia que ele passou por um momento na vida dele que ele precisou e ele pensou em desistir e parar. Quantos de nós muitas vezes pensamos em parar? Quantos de nós muitas vezes pensamos em desistir? Quantos de nós pensamos em falar: Deus, não aguento mais, vou chutar o balde? Quantos de nós, meus irmãos? E tem um personagem bíblico, um profeta, por sinal, Elias, o profeta Elias, a qual um dos profetas que eu sou mais apaixonado do Velho Testamento. Um homem que me inspira como homem de Deus é o profeta Elias no Velho Testamento. No Novo Testamento, nosso Senhor Jesus. Mas no Velho Testamento, sempre nós que estamos ali à frente, que prega, que traz um estudo, sempre tem algum personagem que chama a sua atenção. Uns gostam de Paulo, outros gostam de Daniel, outros gostam de Ezequias. Eu amo a história de Elias. Ele é um homem que viu o sobrenatural de Deus, mas em contrapartida nós vemos a história que ele se mantinha como um ser humano também, porque nós somos seres humanos. O Kleber é um ser humano. Parece: nossa, o Kleber é uma bênção, traz a palavra. Sim, mas eu sofro também. Eu tenho vontade às vezes de falar: poxa, Senhor, está difícil, Senhor, o que acontece? Todos nós passamos um momento que você fala: não aguento mais. Elias, um homem que viu o fogo cair do céu, passou por esse momento. E nós vamos ver nesse texto em 1 Reis, capítulo 19. Sei que trouxe a sua Bíblia. E eu quero desde já, aquele que veio aqui pela primeira vez, os nossos visitantes, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, a casa é do Pai, a casa é sua. Você que está pela internet, seja bem-vindo. Você que está aqui, seja bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, não é isso que nós louvamos? Você é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus é você. Isso aqui é só um templo, só um edifício. Se nós sairmos aqui, só vira paredes, mas a casa, a igreja é você. Amém? 1 Reis, capítulo 19, verso de 1 a 4, diz assim: ora, Acabe fez saber Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: assim me faça os deuses, outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida como a um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E aí a pergunta é: quem era Elias? Quem foi o profeta Elias, meu irmão? Elias foi um profeta na qual o próprio Deus levantou, escolheu, para que o povo de Israel visse e voltasse o seu coração a Deus, e reconhecesse que Deus era o Deus único. Eles não conheciam mais, porque o povo se esqueceu da aliança com Deus, seguindo ao rei Acabe, que foi um péssimo rei, que a Bíblia diz lá no capítulo 16, do verso 30 ao 32, fala sobre o rei Acabe. E também tinha como sua esposa, sua mulher, o rei Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel. Algum de vocês já ouviram falar dela? Que adorava Baal e a Baalins. Eles faziam rituais horrendos, sacrificava até pessoas em nome de Deus. E o povo de Deus começou a seguir. O povo de Deus
estava nessa direção. E todas as vezes, meu irmão, que a gente vira as costas para Deus, a nossa vida para. Todas as vezes que você faz como filho pródigo, pega a sua herança e sai da presença do Pai, ele achou que ele estava andando, mas na verdade ele estava parado, é tanto que ele retrocedeu. E ele entendeu que era na casa do Pai que ele tinha vida, era na casa do Pai que ele estava crescendo, era na casa do Pai que ele tinha herança, que por sinal ele tinha perdido tudo. Quanto de nós estamos pegando a nossa herança, que é aquilo que Deus tem dado para nós de mais precioso, a nossa salvação, e temos deixado para trás. Inclusive tem até um filme, gospel, evangélico, deixados para trás. E aí, o povo se corrompeu. E aí Deus levanta Elias. Mas para chegar nesse capítulo 19, há uma situação que acontece aqui. Elias, o tesbita, como era chamado, o profeta Elias. Diante de tudo, Deus fala para Elias, vai lá, fala com Acabe. O povo meu está muito assim, sabe? Vai lá falar com Acabe. E o que eu falar você vai fazer, Elias. E Elias chega até Acabe e diz, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. A partir de hoje, nem chuva, nem orvalho, nem sereno, nada cairá sobre a terra. A terra ficará seca, até sobre, de novo, a minha palavra. E Elias falou, virou as costas, e a partir daquele momento, a terra não mais choveu, houve uma seca, houve uma fome terrível em Samaria, em Israel. E aí, Deus manda Elias, depois que ele fala isso para Acabe, manda ele para ir para um deserto, onde havia um riacho. E olha que mais interessante, Deus mandava todos os dias o corvo, uma ave que nós vemos meio sinistra, que passa muito em filmes de terror, né? The Walking Dead e outros mais. O corvo, era o corvo que alimentava Elias todos os dias. E sabe com o quê? A palavra de Deus fala que o corvo trazia carne para Elias de manhã. Carne de manhã e carne ao entardecer. E a água ele já tinha no riacho. E Deus o alimentava, Elias. O que eu quero trazer com isso? Se você está se sentindo parado em alguma área da sua vida, Deus está te alimentando e você nem sabe. Deus está alimentando a sua alma, meu irmão. Deus está alimentando a sua casa. Deus está alimentando aquilo que você acha que você é autossuficiente. Não, sem Deus você não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Eu posso bater no peito, eu tenho tudo porque foi com a força do meu braço. Pois é, se Deus não te der saúde, você não tem força. Se você não tiver saúde, você nem levanta da cama. É Ele que te dá. É Ele que te sustenta. É Ele que te guarda. Como o Salmo 91, Ele que te livra. É Ele que te protege. Ele que protege seus filhos. Que muitas vezes você acha que está protegendo os filhos, que nada, sabe de nada. É Deus que protege, Deus que livra ele do acidente. Deus livra você de coisas que você nem sabe. Você nem vê. E aí Elias é alimentado por corvos. E aí a Bíblia fala que o riacho parou, a água parou, secou. E aí o que acontece? Deus dá uma nova. E o legal de Elias é que ele era obediente, ele ouvia a voz do Senhor. E aí você fala, Kleber, o que tem a ver isso com não pare? Você vai entender. Se você não ouvir a voz do Senhor, você vai ficar parado. E você, por mais que esteja se movimentando, você vai estar inerte no mundo espiritual. Elias ouvia a voz do Senhor, e ele ouviu mais uma vez, e Deus falou, vai lá e fala com Acabe agora de novo. Já tinha passado alguns anos. E ele volta. E aí Deus dá uma missão para Elias, vai lá, que agora eu quero mostrar quem é Deus em Israel. E Elias chega até Acabe, consegue, se encontra ali. Depois você lê a partir do capítulo 16 até o capítulo 19, você vê toda essa história. 1 Reis. E aí Elias fala com Acabe. Sabe os 450 profetas de Baal, Acabe? Levam todos lá para o Monte Carmelo, que nós vamos ver quem é Deus. Nós vamos oferecer um sacrifício. O Deus que responder, esse é Deus em Israel. E aí a Bíblia fala que foi os 450 profetas de Baal contra Elias. E ele fala no texto que só eu sobrevivi. Sabe por que só ele sobreviveu?
Porque Jezabel havia matado, estava matando todos os profetas de Deus. E aí Elias fala, só eu fiquei. Sabe o que eu trago isso para nós? Está sentindo só? Só eu fiquei na minha casa, só eu sou cristão na minha casa, só eu estou nesse trabalho que conheço a palavra, só eu que cuido de tudo, só eu. Pois é, meu irmão, é com você que Deus conta. É com você, minha irmã, que Deus quer. É com você que Deus quer usar você para salvar e trazer a salvação para a sua casa, no seu trabalho. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta. É comigo que Deus conta. Foi com Elias que Deus contou. Porque os demais já haviam sido mortos. Mas só restou ele. Porque Deus preservou um remanescente. Você é o remanescente aonde você está. Não pare. Não desista do seu sonho. Não desista dos seus projetos. Não desista daquilo que você planejou. Eu lembrei hoje pela manhã. Nós estamos já no final, hoje é dia 20 de março. E no final do ano nós fizemos a campanha das promessas, da programação para 2022, aquela coisa toda. E nós escrevemos ali os projetos para 2022. Quantos de nós nem lembra mais? Quantos de nós criou tantos planos em final de 2021, chegou bombando em 2022, e hoje nós estamos no dia 20 de março, 3 meses se passaram, e acho que mais da metade daquilo, ou quase tudo que você planejou não aconteceu, e você não perseverou, não persistiu, você está pensando em desistir, se é que não já desistiu. Mantenha aquela força do final do ano, aquele gás, aquele up que estava dando, que um ano estava acabando e um novo estava surgindo. Faça um ano novo acontecer na sua vida todos os dias, não pare. Não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que Deus colocou dentro de você. Não pare. Deus está falando comigo e com você hoje, não pare, não desista. Ele conta com você, Ele ama você. Você é o remanescente, você não está só. Elias entendeu, eu não estou só. Tem 450, mas Deus está comigo. É assim, Deus conta com você. E aí, Elias vai lá. E a Bíblia fala que eles fizeram ali, levantaram o altar deles, fizeram os rituais, se retalharam, derramaram sangue sobre o altar, e nada aconteceu. E aí, chegado quase ao meio-dia, nada havia acontecido, ele já estava exausto, todos aqueles homens, já não tinha mais o que fazer. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Jamais Satanás vai prevalecer na sua vida, meu irmão e minha irmã. Jamais o mal vai prevalecer. Ainda que ele se levante, Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. E você vai ter a vitória, porque nós nascemos para vencer. O vídeo que eu ia passar fala que nós nascemos para vencer. Não pare, Deus está no controle. Os filhos de Deus nasceram para vencer. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Por isso você está aqui. Porque Deus é Deus. E aí, chegado ao meio-dia, Elias falou, Deus, chega, agora é comigo. Chamou a responsa. Falou, agora eu vou mostrar para vocês quem é o Deus de Israel. E às vezes você precisa fazer isso, no lugar onde você está, tomar um posicionamento. E aí Elias dá uma dura na galera. Fala com o povo de Israel, o povo que conhecia o Deus verdadeiro. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Até quando você vai estar com um pé no mundo e um pé no reino de Deus? Até quando você vai estar indo para as baladas e está indo para a casa do Senhor? Até quando o teu coração vai estar dividido? O Senhor quer que você esteja num posicionamento com Ele. E aí só há um caminho para a gente estar num posicionamento com Ele. E é o que Elias já começa a fazer. A Bíblia fala que Elias, no capítulo 18 fala que Elias pega ali 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel. E aí Deus, ou melhor, Elias, repara o altar. Muitas vezes, para o milagre acontecer, nós precisamos reparar o altar. Sabe o que é o altar? É o nosso interior. Deus só manda fogo do céu quando você tirou tudo aquilo que é velho.
Está precisando pedir perdão? Peça. Mas não deixa nada paralisado na sua vida. Estava falando agora antes do culto. Paulo diz, livre-se de todo embaraço. Tira de você tudo aquilo que te impede do milagre de Deus acontecer na sua vida. É aquele irmão, aquela irmã, aquele camarada do trabalho, vai lá, pede perdão, conversa, se aproxima. Seja lá o que for. É o seu sócio? É a sua esposa? É o seu esposo? É o seu filho? É a sua filha? O que é? Não pare. E aí, Elias, ele repara o altar. Primeiro passo, reparar o altar. Se você não parar, reparar o altar, sua vida vai continuar parada. E você não vai avançar. Deus não age em lugar impuro. Entenda que impureza está relacionada à sua vida com Deus. Não está ligada ao estereótipo. Não está ligada à aparência. Está ligada ao teu coração. Como está o teu coração? E aí Elias vai lá. E ele faz uma oração só. O que eles passaram a manhã toda fazendo, Elias faz uma oração. Deus, atende o clamor. E mostra para esse povo que há Deus em Israel. E a Bíblia fala que assim que Elias terminou a sua oração, o seu clamor a Deus, caiu fogo do céu. Desceu o fogo do céu. Pegou todo o sacrifício ali. A Bíblia fala que não só consumiu, porque Elias tinha pedido para jogar água 3 vezes, lambeu tudo e limpou. Sabe por quê? Porque Deus só age onde está limpo, onde a presença dele é, onde é o nome dele exaltado. E assim foi. E aí o que acontece? O povo se prostra diante de Elias e fala, ah, Deus em Israel, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, há um Deus em Israel. Aí eles lembraram do Deus que eles conheciam. Mas aí não para por aí. Elias não se conteve, ainda o povo estava em chuva, estava sem chuva, estava seco. E aí ele fala, avisa para Acabe, avisa para o seu moço. Fala, avisa para Acabe que vai vir uma chuva. E aí Elias, ele se prostra, ele se ajoelha, e o moço dele vai lá 7 vezes, conforme o texto fala. E aí na 7ª vez, o moço que andava com Elias fala assim, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias falou, vai, parelhe o carro de Acabe, porque vai vir abundante chuva. Sabe o que acontece, meu irmão? Às vezes você está tão parado, você não está vendo chuva. Assim como a história numa situação lá no nosso país, ali um menino vai lá e sai com guarda-chuva, ninguém acreditou que ia vir chuva. Ele foi o único que saiu com guarda-chuva, um menino. Ele teve fé. Muitas vezes a gente fica parado porque não temos fé. Ah, mas está vindo só tem uma nuvenzinha. Pois é, daquela nuvenzinha pode virar uma tempestade. E chuva, naquela época, era sinônimo de bênção. O que eu quero trazer para você? Deus não quer que você fique parado. Deus quer te abençoar. Como fala lá em Malaquias 3:10. Um versículo que nós usamos muito para dízimo, mas esse é um versículo que você pode usar para todas as áreas da sua vida. Bênção sem medida no seu casamento, na sua profissão, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida. Bênção sem medida é sinônimo de prosperidade, não tem nada a ver com riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Você está com saúde, você é próspero. E às vezes você pode estar sem dinheiro. Amém? Meu irmão, minha irmã, o que te parou? O que te fez parar? O que te parou? Qual foi a situação que te fez parar? Kleber, você não sabe a minha história. Você não sabe o que eu passei. Também vocês não sabem o que eu passei. O que a minha casa passou. Mas nós não paramos. Nós prosseguimos. Sabe por quê? Porque o inimigo pode se levantar, mas o nosso Deus é o Deus de Israel. Sabe por que Davi venceu? O gigante Golias de 3 metros e 12 centímetros. Qual é o tamanho dessa porta? Imagina um homem. Tora, bombado. Davi pequenininho, franzino. Ele falou, ó seu incircunciso. Quando ele fala, ó seu incircunciso, ele já diz tudo. Você, de Gate, não tem aliança com meu Deus. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome daquele que tem uma aliança. Você vai em nome daquele que você tem aliança com Deus. Você fez uma aliança com Deus, por isso você está aqui. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. E Ele que vai te dar vitória. Sabe esse Golias que está dentro de você, que você não consegue derrubar? Vai em nome do Senhor dos Exércitos que você vai conseguir.
É só em nome do Senhor dos Exércitos que você consegue vencer aquilo que você está lutando quanto tempo e não consegue. Sabe, aquele Golias que tem se levantado, aquele gigante que todos os dias te põe medo. Elias teve medo, ele fugiu, foi para o deserto, porque ele teve medo. O inimigo age no medo nas nossas vidas. Um dos maiores ataques que Satanás tem feito hoje no nosso século 21 é o medo. Medo em todas as áreas. Não é à toa que essa nossa geração é a geração que mais tem problemas psicológicos, traumas. Porque o inimigo tem agido fortemente no medo, porque o medo te trava. Você não avança, você não prossegue, porque você deixa de acreditar. Primeiro em Deus e depois em você mesmo. Amém? Amém? Elias teve medo de morrer. Aí você fala, poxa, o cara, profeta de Deus, mandava fogo do céu. Que negócio é esse? O cara, pois é, ele era ser humano como eu e você. E isso é a prova clara. No verso 3 diz assim: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele fugiu para o deserto. E no verso 4a diz assim: ele mesmo, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia. Muitas vezes eu e você temos ido ao deserto. Muitas vezes o Espírito de Deus, como levou o Senhor Jesus ao deserto. Mas muitas vezes nós vamos para o deserto por medo de morrer e por medo de tantas outras coisas que nos têm afrontado. Não pare, não fuja, não se esconda. Não deixe a depressão te derrubar, meu irmão. Não deixe a crise de ansiedade te destruir. Não deixa isso que tem te afrontado acabar com a sua saúde, acabar com o seu corpo físico, aquilo que Deus te fez tão saudável. Você não nasceu assim. Você não é assim. Creia no Deus dos exércitos. E aí o texto diz que ele fugiu para o deserto. Lembra? Satanás age tentando colocar medo em nós. Exemplo, não vai conseguir, não vai dar certo, basta, você não presta, você falhou, você errou, você não merece nem tomar ceia, você não merece fazer nada porque você falhou com Deus. Deus é o Deus do lado de Lucas, do pai do filho pródigo, que quando ele voltou todo arrebentado, todo sujo, todo maltrapilho, havia abandonado o pai o abraçou, beijou, deu honra, deu graça a ele. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz, mesmo quando você pode ter traído Jesus. Jesus chega em Judas, quando Judas beija Jesus, Jesus fala assim: amigo, o que fizeste? Aquilo destruiu Judas, porque Judas esperava, ele vai me moer nas ideias. Mas não, amigo, o que fizeste? Jesus está dizendo, eu tinha tanto e tenho tanto apreço por você, Judas. Você é meu amigo, mesmo você me traindo. E aí mais para frente você vai ver Pedro. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E a Bíblia fala que quando Pedro nega, Jesus olha ali mesmo sendo esbofeteado, esmurrado. A Bíblia fala que, lá em João fala que o olhar de Jesus para com Pedro, não foi olhar e falou, tá vendo, seu sem vergonha? Olha o que você fez, você me traiu, eu te avisei. Não. A Bíblia fala que o olhar de Jesus foi tão compenetrador que Pedro, ele chorou amargamente. Sabe por quê? O olhar de Jesus é com amor, é com misericórdia, é com compaixão. O do mundo não. O do mundo é implacável, é tirano. Olho por olho, dente por dente. Vivemos fora da graça muitas vezes. Mas Jesus não. Ele não quer te parar. É tanto que Pedro, com esse olhar, e ele se arrependeu, é claro. Pedro, na sua primeira pregação, ele falou sobre aquilo que ele viveu, arrependimento. E a Bíblia fala lá em Atos que 3.000 almas foram salvas. 3.000 almas de uma só pregação, que ele falava arrependei-vos. Você só pode ter propriedade naquilo que você viveu. Você só pode avançar naquilo que você viveu. E aí, quantas vezes você se levantou numa força que Deus te deu, de repente algo aconteceu de novo e te fez parar.
e se esconder. O verso 8 e o verso 9 diz assim: levantou-se, Deus mandou um anjo para Elias, trouxe pão, ele se escondeu, ficou lá, não queria conversar com ninguém, estava em depressão. Ele entrou numa depressão, Elias aqui, um profeta de Deus. E aí o texto diz: levantou-se, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Ele veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? Deus mandou um anjo 2 vezes, deu pão para ele, e aquele pão ele se alimentou e andou 40 dias e 40 noites naquele deserto. Como assim? Pois é, aquele pão era sobrenatural, meu irmão. Ninguém consegue, fisicamente é impossível você comer um pão e andar 40 dias e 40 noites. Sabe por quê? Deus te alimenta. Como fala lá no Êxodo, a sandália do povo não acabava, a roupa deles não se desgastava. Sabe por quê? Deus preservou até a roupa deles. Deus cuida de você. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você nos lugares que você nem imagina. Deus tem te alimentado, como eu mesmo disse. Deus, se preciso for, Ele vai mandar um anjo para alimentar você, como fez com Jesus, após a tentação. E aí, Elias, mais uma vez, ele acha outra caverna. Agora ele acha uma caverna e se esconde. Ele não queria nada. Mas Deus é um Deus que Ele continua, Ele persiste, Ele tenta. Ele não quer que você pare. Quantas vezes você tem feito as coisas corretas, não é verdade? Poxa, eu estou fazendo tudo certinho, por que está dando tudo errado? Você tem vindo à casa de Deus, mas de repente algo te para. E aí eu coloquei até uma bolinha vermelha aqui. Porque no próprio verso 10 diz assim: respondeu: tenho sido muito zeloso ao Senhor. Elias está falando com Deus, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. Sabe o que quero trazer aqui? Muitas vezes você avança, anda 40 dias, Deus te alimenta, você sai todo no gás, começa o ano 2022 a milhão, de repente algo te para. E o que te parou? Sinal vermelho. Quem conhece aí da lei de trânsito, semáforo, que a gente tem em toda a cidade. O sinal vermelho é o quê? Pare. Você não pode avançar. Só se você quiser causar um acidente e se matar. E matar outras pessoas. E aí você fica parado ali esperando dar o sinal verde. Mas antes disso vem o quê? Vem o sinal verde, você está andando. O amarelo, que é um alerta, que é rápido, e depois vem o vermelho. Muitas vezes Deus te alertou de algo e você subestimou. Deus mandou um sinal amarelo para você: filho, cuidado, não vai por esse caminho, isso vai te parar. E aí você não deu bola. Sabe o que aconteceu? Chegou o sinal vermelho e você ficou parado. Fala: Senhor, o que está acontecendo? Nada está acontecendo. Pois é, você não deu atenção para o alerta amarelo de Deus. Porque Deus nos avisa. Ele não quer ver você parado. Mas eu quero trazer uma boa nova para você. Porque depois do sinal vermelho, qual o outro sinal que vem de novo? O verde. Ou seja, prossiga. Saia desse semáforo, vá embora. Pega a estrada. Na estrada não tem sinaleiro, como a gente fala aqui. Não tem semáforo. Vai ser muito difícil achar um semáforo no meio da estrada, na BR. Sabe por quê? Porque Deus quer que você vá, meu irmão. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance. Deus quer, trazer prosperidade para você. Deus quer que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que Deus quer. Ele não quer ver você parado. Ele não tem prazer em ver você parado. Quer ver um exemplo claro? Se você for no velório, você vai ver um morto lá, dentro do caixão. Ele está inerte. Ele não expressa vida. Até a coloração da pele, as células já morreram. Tudo que não se move não tem vida. Você está se movendo. Você tem a vida de Deus dentro de você. Deus soprou o sopro da vida dentro de você. Deus soprou o Espírito Santo dele dentro de você. Creia, abraça, traga para você. Você é um ser vivente, um filho de Deus, para a glória dele. Amém? Deus não quer te ver assim. Ele te conhece. Ele sabe o seu potencial. Deus sabe o seu potencial.
Talvez o inimigo soe no seu ouvido que você não dá mais. Que você não tem mais potencial. Você tem. Não deixa isso prevalecer sobre a sua mente, não, meu irmão, minha irmã. Você tem potencial, foi Deus que colocou dentro de você. Ele não quer ver você parado. Amém? Mesmo você estando parado, Deus te desperta a sua fé, a sua vida de volta. E aí olha o que acontece. Aí agora o próprio Deus começa a agir para despertar a fé de Elias. E o texto diz assim, quando ele fala que só havia ele. Verso 11 diz assim: disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te nesse monte, perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ali o Senhor estava. Ali o Senhor estava. Às vezes a gente está tão atribulado com tanta coisa. Vem o terremoto, vem a tempestade, e você fala: Senhor, me dê uma resposta, Senhor, me ajuda. Sabe o que eu quero dizer? Enquanto você estiver com o coração aflito, atribulado, enquanto você estiver com o coração ocupado demais com as coisas deste mundo, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Elias só conseguiu ouvir a voz de Deus quando ele viu a voz tranquila e suave do próprio Deus para com ele. Quantas vezes nós estamos tão dispersos, tão ocupados, tão, distraídos, como aquelas 5 virgens que não foram prudentes. Elas ficaram para trás. Elas ficaram paradas no mesmo lugar. Enquanto as outras 5 prudentes, elas entraram para bodas, para o casamento daquele noivo. Sabe o que eu quero trazer para você? Fique em alerta. Deus não quer te ver assim. Se preciso for, Ele vem com a voz tranquila e suave para dizer: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí você vai ver que Deus, Ele usa algo tranquilo, porque nós vivemos um mundo muito agitado. E se vir mais agitação, aí que você não vai entender nada. Deus é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de paz e tranquilidade. Se você não está sentindo paz e tranquilidade, talvez você precise ouvir a voz de Deus. E ao mais, eu vou falar mais, talvez você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Para. Deus quer que você avance, mas tem momento que você precisa parar. Nesse momento sim, você precisa parar para ouvir a voz do Eterno. Senão você não vai ouvir. Enquanto você estiver se ocupando, desde os primeiros segundos que você acorda, pensando em 1 bilhão de coisas que você precisa fazer, e deu o step, como eu sempre falo, você nunca vai ouvir a voz do Senhor. Elias parou, ouviu, e a partir daí, Deus começou a dar uma nova realidade para Elias. Deus pergunta para ele: por que está parado? Por que você está parado? Por que você se sente parado? Por que você diz para você mesmo: poxa, eu não consigo, o que está acontecendo comigo? Eu não avanço, eu tento, mas não vai. Eu oro, mas não acontece. Eu leio a Bíblia, mas não, estou fazendo jejum, estou fazendo consagração. Talvez seja o que Deus quer falar para mim e para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a Deus, isso basta. Às vezes a gente quer fazer tantos propósitos, tantos sacrifícios, tantas coisas, e Deus só quer que você obedeça a Ele, mais nada. É simples. Mas a gente vai criando métodos, meios, programas para alcançar Deus. Não precisa. Deus é simples. Obedeça. A essência de Gênesis e Apocalipse está nisso. Obedecer a Deus. E isso basta. Amém? E aí, Deus pergunta: por que está parado? E aí eu venho e me lembro de Josué capítulo 1, verso 9. Josué capítulo 1, verso 9 diz assim: olha o que Deus fala para Josué. Moisés morreu, mais ou menos 2 milhões e meio de hebreus, o povo de Israel. Agora quem ia liderar era Josué. Josué não sabia nem o que fazer, com medo, assim como Elias. E aí Deus fala para ele: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Isso é Deus falando comigo e com você. Deus não só falou com Josué há milhares de anos atrás. Deus está falando comigo e com você. Se esforça-te, tenha bom ânimo. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é com você. Deus é com você, meu irmão, minha irmã. Ele está com você. E olha que ele diz: por onde quer que andares, por onde você for, Deus vai estar contigo. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque o próprio Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, ele fala para os seus discípulos: eu estarei contigo, eu estarei convosco, falar no termo original, todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o lugar que você fala: Deus não está? Deus está. Jesus está ao teu lado. Ah, Jesus, sabe aquela pegadas na areia? Você vê aquela mensagem da pegada na areia que só vê uma... Sim, Jesus pegou você já no colo e você nem sabe. Ele cuida de você. Quando Ele vê que você não está aguentando mais, Ele pega você no colo. Quando Ele vê que você não suporta mais, Ele pega você no colo. E quando Ele vê que você não está conseguindo nem orar, Ele manda o Espírito Santo interceder por você com gemidos inexprimíveis, que a palavra diz isso. Ele geme por você, Ele tem ciúmes de você, o Espírito Santo. Ele ama você. Ele quer você andando. Não pare. Não pare, meu irmão. Não pare, minha irmã. Prossiga. Nosso Deus é esse Deus. E aí nós vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 13b. 1 Crônicas 22 diz assim. Aqui é Davi falando com seu filho Salomão. Dando as instruções. Então prosperará, Davi falando para Salomão, então prosperará, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. De novo, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. E quem foi Salomão? Vocês conhecem, o grande Salomão, o riquíssimo Salomão. E quem foi Josué? O maior conquistador, estrategista de guerra do Velho Testamento. Quem foi Salomão? O homem mais rico de toda a terra. Hoje foi estimado, eu estava vendo esses dias uma pesquisa num estudo, que o patrimônio de Salomão, ele chegava a uma média de 1,2 trilhões de dólares. É muito dinheiro, mas Deus deu sabedoria, porque Ele pediu sabedoria e não pediu riqueza. E Deus acrescentou muita riqueza. Mas a riqueza de Salomão não foi para ele. Foi para abençoar também o povo de Israel, a qual Deus amava tanto. Nenhuma bênção que Deus vai te dar vai ser para você próprio. Se não está acontecendo aquilo que você está tanto pedindo, um bem material, seja lá o que for, uma bênção, sabe por que talvez não está acontecendo? Porque talvez você está pedindo só para você. E a bênção de Deus nunca é só para você. Ela tem que arremeter ela tem que abençoar outras pessoas, porque o reino de Deus é crescente, gente. Senhor, eu quero montar uma empresa, tá? Para quê? Só para você? Não, Senhor, eu quero montar uma empresa porque eu quero empregar outras pessoas. Quero trazer o pão de cada dia. Aí, pode ter certeza que Deus vai entrar nesse negócio aí, gente. Eu tenho certeza. Talvez não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo dele. Porque Ele vê que você quer abençoar pessoas. Tudo que Deus te abençoa é para abençoar outros. Nunca é só para você mesmo. Seja forte e corajoso. Você é forte, você é corajosa. Porque o Espírito de Deus está em você. Amém? E aí, você precisa sair da caverna hoje. Se está se sentindo na caverna, sai da caverna hoje. Não fica na caverna não, saia fora. A caverna não foi feita para você. A depressão não foi feita para você. A opressão não foi feita para você. O quarto que você fica no escuro não foi feito para você. Deus criou você para você prosseguir. Deus criou você para você avançar. Deus criou você, como fez Josué, para avançar, conquistar terras. Em todos os sentidos da sua vida. Deus criou você para você prosperar dentro da sua casa. Ser uma mulher sábia, como o Salmo 128 fala. Um homem sábio também, como o Salmo 128 fala. E o 127. Deus é Deus e sempre será. E ali houve, o povo entendeu, Elias entendeu que havia Deus em Israel. O medo tentou parar Elias por um momento. Mas chegou um momento que Deus falou tanto com ele, porque Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida de Elias. E Elias, depois ele segue a instrução e Deus fala para ele, no verso 16 diz assim, no verso 15, quando Deus falando para ele, falando, faz isso, quando te chegares, unge Azael, rei da Síria. Olha lá, ele voltou a fazer o ministério dele de volta. E Jeú, filho de Ninzi, ungirás como rei de Israel. Ou seja, esse rei ia substituir Acabe, que foi um mau rei. Depois Acabe morre. Depois ele continua lendo o texto, e esse rei começa a reinar no lugar de Acabe.
E também Eliseu, aqui é o mais forte de tudo. E também Eliseu, filho de Safate de Abel, Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quando eu li esse versículo, eu li várias vezes, meus irmãos. Eu amo esse texto, eu li várias vezes. Sabe o que me remeteu? Quando Deus fala para Elias, além de você ungir outras pessoas, você vai ungir Eliseu. E ele vai substituir você, Elias. Sabe o que Deus quer trazer? Qual é o legado que você está deixando para quem está ficando? Qual é o legado que Elias deixou para Eliseu? Sabe qual foi o legado que Elias deixou para Eliseu? Você vai ver lá em 2 Reis 2:12, quando Elias, ele é arrebatado, uma carruagem de fogo, leva ele no redemoinho, ele foi arrebatado, de tamanha intimidade que Elias tinha com Deus. Ele era um homem que, ele teve medo, ele teve depressão, mas ele reconheceu que só Deus era Deus, e Deus veio, Deus não deixou ele provar da morte. É tanto que ele aparece lá no Monte da Transfiguração, que fala lá em Lucas, e aí a carruagem de fogo, imagina, eu estou aqui, o Kleber vê a carruagem de fogo e pega, leva o Kleber, e vocês falam, meu Deus, cadê o Kleber? Foi embora, Deus levou. Deus levou como levou Enoque. Esse homem não dá mais para ficar aí na terra, Deus... Só que Elias foi diferente, veio uma carruagem de fogo no redemoinho, pegou ele e levou. De tamanha intimidade que esse homem tinha com Deus. Mas ele era um ser humano. E aí o que acontece? Sabe qual foi o legado que ele deixou para Eliseu? Porção dobrada do teu espírito, porque Eliseu pediu isso. E ele falou, se você ver eu subir, se Deus me levar, ele falou, a porção dobrada cairá sobre você. E qual foi o sinal da porção dobrada? Você vai ler lá no 2 Reis, a capa de Elias, quando ele sobe, a capa de Elias cai. E aquela capa era sinônimo da porção dobrada que Elias deixou para Eliseu. Ele viu, então ele recebeu. Você está vendo e você também está recebendo. Amém? Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração. Uau, eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida
e em sua família.